Fala, mestres, meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 200 mil anos. No vídeo de hoje nós vamos fazer a análise gráfica de Bitcoin, a continuação da nossa análise que a gente iniciou a partir de segunda-feira, fazer um acompanhamento então daquilo que aconteceu ao longo dessa semana, nessa quarta-feira principalmente. Será que o mercado explodiu? Parece que não. Se você está me conhecendo por este vídeo pela primeira vez e não entende nada sobre o mercado de criptomoedas, mas tem muito desejo de aprender sobre finanças descentralizadas, sobre como investir em bitcoins hoje, como investir em bitcoin em 2020, eu vou deixar um card com uma playlist para um guia para iniciantes. Então, se você chegou nesse meu canal aqui aleatoriamente, quer entender mais sobre o mercado de criptomoedas, só clicar aqui no guia para iniciantes, se inscrever nesse canal para continuar recebendo atualizações sobre o mercado de criptomoedas e finanças descentralizadas, o DeFi, e também deixa o seu like, compartilhe com teus amigos, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil e tamo junto. Meus queridos, então, preço do Bitcoin, graficamente falando, né? O que aconteceu no período de hoje? Hoje apareceu um candle bem interessante, né? No dia de ontem, então, o mercado ensaiou um início de uma queda, né? A gente ainda está naquela zona de acumulação, o mercado ainda não se decidiu. Como não decidiu hoje, eu acreditava que poderia ser hoje um excelente dia para ele tomar o ponto de decisão, e ele se arrastou por mais um dia, ou talvez até dois, talvez hoje e amanhã ainda ele vai ficar se arrastando para se decidir. Mas eu duvido, acho muito improvável o preço não tomar uma decisão, os mercados não tomarem uma decisão a partir de amanhã e sexta-feira, tá? Amanhã ou sexta-feira, no caso. Ele vai estar dentro dessa acumulação bem apertado, tá? E vai ter um momento em que os institucionais simplesmente vão escolher um lado para o mercado, se o mercado vai realmente ser empurrado para cima e voltar a retomar a tendência de alta de uma vez, né? Ou se será um período de queda. Eu ainda acredito que vai ser um período de queda, tá? Não sou dono da verdade, pode justamente acontecer o contrário, mas eu acredito que nós vamos vir testar esse suporte aqui, tá? E aí, com base aqui nesse suporte, ele fazer acumulação, fazer formação de fundo, seja fundo triplo através de um ombro, cabeça, ombro invertido, ou num fundo duplo, tanto faz a estrutura de fundo mais alto que ele for fazer. Mas eu acho interessante ele voltar nessa região que é 0,38 de Fibonacci, conforme a gente viu no nosso último vídeo. E o ponto de decisão, então, de realmente romper, né, a média de 9 aqui, a tendência de curto prazo, evoluir para uma força de curto prazo compradora novamente, o que ainda não aconteceu, e só vai acontecer depois que a gente romper com muita força essa média de 9 no gráfico diário e no gráfico semanal também, tá? Então no gráfico semanal vocês podem ver unindo fundos e topos mais baixos aqui, a gente vê que ele está em uma zona completamente de congestão, né? E aí a minha aposta ainda é de queda, por quê? Porque 73% das vezes, 75% das vezes, ele vai acompanhar a micro tendência anterior. Então, quando tem uma tendência anterior de queda, ele faz acumulação. Quando ele faz acumulação, a maior probabilidade ele de continuar caindo. Então, se ele perder esse fundo aqui, beleza, pessoal? Se ele perder esse fundo aqui de 10.500 dólares, ele vai desabar, tá? O mercado vai desabar de vez. Vai cair, vai voltar talvez a volatilidade, vai entrar bastante volume. Pelo menos essa seria a expectativa dele perder essa acumulação, tá? Se ele, pelo contrário, fizer o rompimento dessa média de 9 no curto prazo, ou seja, ultrapassar o valor de 10.800 dólares, a retomada de alta poderá acontecer, poderá ser iniciada, e aí o preço pode voltar a continuar subindo, fazer uma acumulação mais alta aqui e fazer um topo um pouco mais alto para ele continuar subindo, beleza? Iniciar uma próxima onda aí de movimentação de alta. Eu acho improvável, eu acho que não acredito que terá entrada de força compradora neste presente momento, mas isso é apenas meramente um achismo, não sou dono da verdade, não tenho como acreditar ou me basear em operar só com base numa crença, eu preciso ver a coisa acontecendo, então eu vou reagir àquilo que for acontecer. Ultrapassando os 10.800 com bastante força compradora, com volume no mercado voltando, com bastante oscilação, né? Bastante
vamos dizer assim, ruído no mercado e muita gente com medo de perder uma oportunidade de alta, eu vou ficar comprado novamente, vou ficar apostando mais em altas, né? Fazendo operações de long ou acreditando em retomada de alta, acompanhando os outros mercados, como o S&P 500, que também iniciou uma retomada de alta, né? Rapidamente, segurou justamente no suporte que já foi uma resistência muito importante esse ano, que é o valor que justamente é nessa região aqui dos 3.200. Então, enquanto o S&P 500 não perder essa região de 3.200, a gente não vai ter impacto de recessão, a gente não vai ter queda nos preços das ações americanas, ou pelo menos das 500 principais ações americanas. Pelo contrário, continuação de estímulo financeiro, continuação de alta. E o mercado está tão louco que os fundamentos eles nunca fazem sentido. Então é muito perigoso e são coisas que eu estou evitando de passar nesse canal, são viés de confirmação. Ter certeza das coisas com base em achismos e com base em ruídos que são passados através de grupos e de outros canais de informações. O que eu digo com isso? Por exemplo, todo mundo dizia até recentemente que se o Biden vencer as eleições, o mercado vai cair. Se ele vencer as intenções de votos, ou seja, as pesquisas norte-americanas, também poderia ser um estímulo para o mercado cair. E se o Trump ganhar, o mercado ia subir e blá, blá, blá. Só que, na verdade, saiu uma notícia recentemente que o Trump empurrou com a barriga aquele estímulo financeiro para esse segundo semestre desse ano, para depois das eleições, certo? E o mercado não reagiu negativamente a isso. Pelo contrário, o mercado agiu positivamente, mesmo que o Trump não esteja liderando as pesquisas de intenção norte-americanas, de votos, né? Talvez o mercado financeiro esteja vendo com bons olhos uma possível vitória do Biden, porque ele prometeu ali aumentar a base monetária. E basicamente tudo é achismo. Então eu não gosto de operar em viés de confirmação. Eu já cometi esse erro ao longo desse ano, é uma coisa que eu nunca mais vou fazer. Então eu simplesmente vou reagir àquilo que se refletir no gráfico. Não interessa os fundamentos, quantos grupos você segue sobre política, sobre fundamentos e o quanto isso pode impactar no preço. Se isso não se reflete no gráfico, graficamente falando, objetivamente falando, e você se manter numa análise completamente subjetiva, superficial, só com base em achismos, você nunca vai ganhar dinheiro. Isso é fato, isso é simples, tá? Então, para mim, tá muito claro. Ganhou a máxima aqui, ou perdeu a máxima aqui, voltou para cima, mercado acima dos 11.200, estarei totalmente bullish no Bitcoin. Perdendo as mínimas, né, perdendo a primeira mínima aqui dos 10.500 e 10.300, vou ficar bearish, ou seja, apostando e acreditando em queda do mercado, ou continuação de queda aí do Bitcoin e do Ethereum. E só que o que me chama a atenção no gráfico diário é justamente essa barra aqui, que foi uma barra de rejeição de queda, ou seja, o mercado tentando ainda um estímulo comprador, ainda com pouquíssima força, né? Uma barra muito tímida, muito pequena, mas que está fechando o corpo dentro de uma barra vermelha, mais sidebar, ou seja, provavelmente a gente vai ter um movimento explosivo a partir de amanhã ou sexta-feira, mas vai acontecer, acredito eu, essa semana, tá? Não vai passar disso. E se amanhã, timidamente, ele voltar acima e ainda se não conseguir ultrapassar a média de 9, o risco de queda ainda vai ser maior do que o risco de voltar a subir, beleza? O Ethereum é a mesma coisa, pessoal. O Ethereum está ainda um pouco mais interessante, porque ele fez uma barra de reversão das clássicas, né? Perdeu a mínima dos últimos 2 candles e vai fechar com o corpo acima do fechamento do dia anterior. Isso aqui é uma barra clássica de reversão, ou seja, a partir desse ponto ele teria que voltar a subir. E basicamente ele pode sim voltar a subir a partir de amanhã. Vamos ver se amanhã o clímax ele vai fazer esse rompimento. Mas ainda tem que ter bastante cuidado, tá? Porque aqui foi uma barra de sinal de venda. E aí aqui essa barra rejeitou essa barra de sinal. Então essa aqui seria a suposta barra de entrada se ela fosse vermelha e continuasse caindo, beleza? Como não foi uma barra de entrada, eu vou ficar então atento para ver como vai abrir amanhã. Se eu abrir o gráfico agora às 9 horas da noite, abrindo em alta, rompendo a máxima desse dia de hoje, o mercado ainda poderá então fazer um ombro, cabeça, ombro invertido, que seria aí praticamente um fundo mais alto para o preço continuar subindo.
Então, para mim, a barra de amanhã vai ser bem determinante, vai ser uma barra bem interessante. Se for uma barra de tentativa de retomada de preço, realmente uma barra verde com bastante volume, voltando à volatilidade do mercado, aí eu vou acreditar, vou ficar otimista que o Ethereum poderá antecipar para nós um movimento de alta no Bitcoin novamente. Tá? Se for só pelo mercado tradicional, aparentemente os mercados de criptomoedas, se eles acompanharem novamente o S&P 500, a retomada de alta será logo em breve. Mas eu ainda acredito em correção, em queda, e tudo seria possível também do S&P 500 até o final de semana. Ele gosta de dar uma fraquejada, né? Ele voltar a cair um pouquinho para derrubar os preços das criptomoedas mais um pouco, fazer um ombro cabeça ombro invertido aqui, topo mais alto, um fundo mais alto, aliás, para o preço continuar subindo, tá? Então, lembrando sempre que o mercado anda em ondas, então mesmo que tenha dias de queda bem fortes, inclusive o pessoal tava falando, muita gente falando que o DeFi morreu, né? E o troço simplesmente caiu apenas, não caiu nem $1 bilhão aí, que está preso dentro do mundo DeFi. Praticamente nem começou a cair, o pessoal já falou que os preços estão desabando, que vai tudo pro saco, que o DeFi não é sustentável e um monte de bobagem que eu tenho que ficar lendo todos os dias. O tanto de merda às vezes que as pessoas postam sobre essas coisas. Quando o negócio cai $1 bilhão em market cap ali, o pessoal já fica apavorado falando que desabou, que morreu, que não sei o que, papapá. E na verdade todo mundo agindo aí com a ejaculação precoce. Então hashtag diga não à ejaculação precoce nos mercados, beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de análise hoje. Eu acredito que o preço vai explodir a partir de amanhã ou ao longo dessa madrugada ainda, né? Ou ainda sexta-feira, então no máximo, não acredito que essa semana vai fazer mais uma semana água de salsicha, acho muito improvável. Acho muito improvável ele não tomar a decisão, acredito que ele vai sim tomar a decisão. E eu espero que ele venha um pouco para baixo para a gente ter a oportunidade de comprar tanto Ethereum quanto Bitcoin a preços mais baixos, incluindo outras altcoins aí que a gente está em hold no longo prazo, como a Status, por exemplo. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado, fofas. Deixa o seu like, compartilhe com teus amigos. Coloque críticas ou sugestões nos comentários aqui. Participe ativamente. Os seus comentários e a sua opinião me ajudam muito no crescimento desse canal. Um grande abraço e tamo junto!